Saudações aos nossos amigos, desejamos que todos estejam bem. Sejam bem-vindos ao estudo das profecias do livro do Apocalipse. No vídeo de hoje nós vamos concluir esse capítulo número 1, que vai estar nos servindo como introdução para todo o restante deste livro extraordinário que é o livro do Apocalipse. E hoje nós concluiremos analisando o capítulo 1, o verso 1 até o verso 3. Dito isso, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade e por ter manifestado o desejo no nosso coração e mais uma vez compartilhar a Tua palavra com os nossos amigos e com os nossos irmãos. Te pedimos e também agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, consideramos que o capítulo 1 seja introdutório a todo o livro do Apocalipse, tá? Por isso que decidimos estudar nesta ordem. Nós analisamos os versos 9 a 20 primeiro, depois analisamos os versos 4 a 8, e agora nós vamos analisar o verso 1 até o verso 3. Estudando nessa ordem, não tira fora do contexto, não traz nenhuma dúvida. Pelo contrário, se você assistir todos os outros dois vídeos e assistir esse, você vai ver que vai ficar mais fácil a compreensão, ok? Dito isso, nós vamos para a Bíblia, a Palavra de Deus. Vejamos o que diz então Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Começa assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Portanto, nós vimos aqui 5 aspectos muito importantes. Primeira coisa, é que a revelação ela é de Jesus Cristo. Ou seja, todo o livro do Apocalipse, ela não é revelação de João, ela é revelação de Jesus Cristo. João é o agente que escreveu as revelações que Jesus Cristo revelou para ele. Mas é nos dito também que a revelação que Deus deu para Jesus, ou seja, o iniciador das profecias ou das revelações do Apocalipse é Deus. Então nós vimos aqui Deus e nós vimos aqui Jesus Cristo. Nós vimos também aqui um terceiro aspecto importante, que é o seu anjo. Diz que Jesus enviou o seu anjo. E o outro aspecto importante, que o anjo notificou a João. E João escreveu aos seus servos. Então nós vimos aqui 5 passos muito importantes pelas quais o livro do Apocalipse chegou até nós. Deus, Jesus Cristo, anjo, João e os seus servos, que somos nós que servimos a Jesus Cristo. Então o Apocalipse é dirigido especialmente aos seus servos, ok? Então ficou bastante claro, não é difícil essa compreensão, ok? Agora nós vamos analisar o verso 2, que diz assim: a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo quanto tem visto. Então João, quando ele escreveu aquilo que Jesus Cristo revelou, ele estava atestando, ele estava dando veracidade. Ele está dizendo, quando alguém testifica de algo, de um documento verdadeiro, de um documento sólido, de um documento que você tem certeza dele, que aquilo tem um valor. Então João atestou, João testificou, atestou, existem várias expressões que utiliza aí. Então João, ao escrever, João está atestando daquilo que Jesus Cristo revelou para ele. E aí nós chegamos no verso 3, que diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Então agora aqui nós chegamos a um ponto tremendo, extraordinário, porque está dizendo que bem-aventurado ou feliz aquele que lê.
primeira coisa importante, bem-aventurado, eu feliz, é aquele que lê. Então essa expressão que lê, outras versões diz aqueles que leem, mas o correto é aqui, é aquele que lê, aquele que individualmente lê. Por exemplo, eu tenho o hábito de ler bastante individualmente. Então, o que eu sei, eu fui ensinado, porque individualmente eu fui pedir ajuda do Espírito Santo e ele me ensinou. A primeira coisa importante é que feliz é aquele que lê. Segundo, aqueles que ouvem. Então podemos ver aqui a evidência de uma pregação. Por exemplo, a pessoa que prega, ela vai lá e ela lê. E as demais pessoas ouvem. Então um lê e fala e as outras ouvem. Mas o texto está dizendo que feliz é ambos, tanto o que lê como os que ouvem. E continuando o verso, diz assim: ouvem as palavras desta profecia, da profecia específica de Apocalipse, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que lê, os que ouvem e guardam as coisas. Então, nós devemos ler, ouvir e guardar. Como é que fazemos isso? Lendo de tal forma, ouvindo de tal forma. Eu entendo que esta questão do ouvir, ela é um pouco complicada, porque muitas pessoas às vezes só ouvem. Eu vejo pessoas às vezes, muitas pessoas que nem sequer lê, só ouve a pessoa. A pessoa está lendo a Bíblia, a pessoa está só ouvindo. É muito importante nós termos um contato pessoal com a Bíblia, a Palavra de Deus, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, não só palavras escritas. As palavras escritas, ela veio de alguém que, por exemplo, lá no livro de Gênesis, diz que Deus falou e as coisas passou a existir. Portanto, quando nós temos um contato com a Bíblia, a Palavra de Deus, um livro escrito, nós estamos tendo contato com alguém, nós estamos sendo orientados, nós estamos tendo um poder, existe um poder na Palavra de Deus, porque quem está por trás da Palavra de Deus é um agente chamado Espírito Santo. E ele que inspirou João, uma pessoa, um simples pescador, a escrever um livro tão extraordinário como esse. Então nós vimos aqui com clareza essa questão do feliz aquele que lê, que ouve e guarda. E conclui dizendo, guardam as coisas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Então é muito importante nós termos um tempo especial com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Toda pessoa, todo cristão, mesmo você que não é cristão ainda, mas quando você abre a Bíblia, a Palavra de Deus, você tem um contato com uma pessoa, um ser extraordinário chamado Deus, através da pessoa do Espírito Santo, e você recebe um bálsamo, você recebe um refrigério, você recebe uma alegria, você recebe uma força, porque não é meramente um livro escrito, é um livro escrito, mas que tem um agente poderoso por trás dele, que proporciona grandes benefícios para o estudioso da Bíblia, da Palavra de Deus. Então nós concluímos este vídeo com esses 3 versos, tendo assim este vislumbre desses 3 versos tão extraordinário da Bíblia. Então nós concluímos a introdução dos estudos da profecia do livro de Apocalipse com esses 3 versos, melhor dizendo, através deste terceiro vídeo e de um segundo que nós já foi postado, e através de um primeiro vídeo que nós demos início, e nós demos bastante esclarecimento sobre a importância de entendermos bem o capítulo 1, porque ele é introdutório para todo o livro do Apocalipse. Ok? Então, para concluir, eu vou ler um texto muito interessante, uma citação do Grande Conflito, na página 339, uma profecia muito significativa que diz assim: bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem a palavra destas profecias e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Continuando, diz assim, diz o profeta, bem-aventurado aquele que lê, ok? Há os que não querem ler, a bênção não é para estes. E os que ouvem, há alguns também que se recusam a ouvir qualquer coisa relativa às profecias. A bênção não é para esta classe. E guardam as coisas que nelas estão escritas. Muitos se recusam a atender às advertências e instruções contidas no Apocalipse. Nenhum destes pode pretender a bênção proferida, prometida. Portanto, nós vimos aqui que a bênção ela é condicional ao que lê, ao que estuda e guarda as coisas contidas no livro de Apocalipse. Ok, meus amigos e irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com os meus amigos e os meus irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.